Mais uma semana estamos aqui concluindo em vitória, concluindo com a graça de Deus. Estamos chegando aqui nesse final de semana e estamos aqui também concluindo esse ciclo dessa série Se Permita Ser Feliz. O que você tem feito para você ser feliz? Você tem feito algo por você? Porque muitas vezes a gente corre no dia a dia, a gente faz sempre algo por alguém e muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. Mas hoje eu te convido a fazer algo por você. Saia, toma um café, se olhe mais no espelho, né? Se permita olhar para dentro de você, ver se existe alguma ferida aqui dentro que precisa ser curada, que precisa ser sarada. Olhe para você, analise o seu interior, se analise nesse dia e faça algo por você. De repente, esse algo é um perdão, você precisa liberar um perdão, libere um perdão, perdoe. De repente, esse algo é alguma coisa que te faça sorrir mais, faça. Diga eu te amo, diga que o Senhor é bom, profetize coisas boas neste dia, neste final de semana. Desejo para você que a bênção do Senhor, essa que enriquece e não acrescenta dores, ela te alcance neste dia. Vamos aqui para a palavra do Senhor e hoje nós vamos compartilhar. Se permita voltar e recomeçar da onde você parou. Veja bem, nós vamos aqui na palavra do Senhor, está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, e aqui vai contar a história, eu acredito assim, um profeta muito usado e ousado nas mãos de Deus. Nós vamos estar aqui falando sobre o profeta Eliseu, já que ele recebeu porção dobrada, né, quando ele ficou com a capa do profeta Elias. E nós vamos ver tantas coisas, tantos milagres, né, que Deus operou através da vida desse homem. Nós podemos ver quando ele recebe ali a capa de Elias, ele bate ali nas águas do rio Jordão e o rio se abre. Glória a Deus, né? As águas se abrem. E nós podemos ver aqui nesse texto do capítulo 6 que Elias não estava mais aqui, Elias já tinha ido para o céu e Eliseu precisava continuar, né, a missão, as obras que Elias tinha deixado para concluir. E aqui nesse texto nós vamos dizer que a escola dos profetas, ela estava crescendo, já tinha escola em alguns lugares, em Betel, em Jericó, e enfim, eles precisavam ali construir mais um galpão, um lugar onde pudesse essa escola continuar funcionando, porque o lugar onde eles estavam eram pequenos. Então eles juntaram ali alguns homens, né? E eles foram, a Bíblia diz assim, que eles juntaram ali alguns homens e eles levaram para o lugar onde eles queriam construir aquela escola. E um dos rapazes, né, foi e levou uma ferramenta para trabalhar. E a Bíblia vai dizer assim que quando esse rapaz ele estava trabalhando, ele estava cortando ali a madeira, né? De repente o machado dele cai nas águas barrentas de um rio. E agora, né? E agora? O machado, a Bíblia vai dizer que não era dele. Tanto que quando aquele machado cai dentro das águas daquele rio, aquele moço, ele se desespera e ele começa a gritar. A Bíblia diz assim que ele começa a gritar assim para o profeta: ai meu Senhor, era emprestado. Né? O machado era emprestado e naquela época não era todo mundo que tinha uma ferramenta como um machado, era algo caro, né? E não era todos que tinham. E ele havia emprestado aquele objeto de alguém. Imagina o desespero, imagina você estar com algo que não é seu, que é valioso, e de repente aquilo se quebra, aquilo se perde, né? E você sabe muitas vezes que você não tem condições naquele momento para comprar uma nova ferramenta ou um novo objeto que você pegou emprestado.
Aquele rapaz, ele se desesperou e ele começa a gritar para o profeta que estava junto ali, né? Ele começa a gritar, ai meu senhor, né? Era emprestado, e agora? O que eu vou fazer? Eu imagino que ele, né, acrescentou várias palavras ali. E o profeta, eu acredito que calmamente, né, sabendo o que ele estava fazendo, ele chegou para o rapaz e disse assim, aonde caiu o machado? Vamos lá, volta e me diga onde o machado caiu. E o rapaz foi e mostrou exatamente aonde o machado tinha caído. Sabemos que o machado é algo de ferro, e ferro quando cai, ele afunda, né? Não tem como, teria como recuperar novamente. E então, o rapaz mostra para o profeta exatamente o local aonde caiu o machado. Nós podemos perceber que por um momento de descuido daquele rapaz, ele deixou a ferramenta cair. Ele se descuidou, um momento de distração dele, né? Ele perdeu algo valioso. Ele perdeu algo que nem era dele, era emprestado. E por um momento de descuido, ele perdeu isso. E nós podemos ver que enquanto houve essa movimentação para a busca do machado, para encontrar o machado, os outros trabalhadores pararam de trabalhar. Todo mundo parou, o trabalho parou. E todo mundo ficou ali na busca, ficou ali desesperado, querendo encontrar, né, o machado para ajudar aquele rapaz. E o trabalho ficou parado. Mas quando o rapaz, ele retorna ali, ele pega o machado e ele volta novamente, né, a cortar a lenha, tudo volta ao normal. Começaram a trabalhar os outros homens novamente e tudo voltou ao normal. E o que nós podemos aprender com esta lição, a lição do machado, né? O que nós podemos aprender? Nós aprendemos que o machado é os dons que Deus tem nos dado. E olha, os dons não é nosso, é emprestado, eles pertencem ao Senhor. O Senhor distribui os dons para que nós venhamos a cuidar, a zelar. E muitas vezes, por momentos de descuido nosso, nós perdemos esses dons que o Senhor tem nos dado. Nós perdemos, olha, às vezes o machado da alegria, o machado da santidade, o machado da humildade, o machado da oração, o machado da comunhão com Deus. Muitas vezes, por um descuido nosso, nós perdemos. Aí hoje o Senhor, ele diz para mim e para você, se permita a voltar lá aonde você deixou o seu machado cair. Volte lá. E o Senhor diz assim, volte e recomece. Se permita recomeçar. Recomece. Se você tem deixado para trás os dons que Deus tem te dado, hoje é a oportunidade de você recomeçar, de você pegar esses dons novamente. Observe que talvez enquanto você está parada, enquanto você está aí com o seu machado lá no fundo das águas, pode ter alguém do teu lado, parado e precisando do teu dom, e precisando da tua palavra, e precisando de você estender a mão. Observe o que está acontecendo ao seu redor e se permita recomeçar, se permita pegar novamente o dom que Deus tem te dado e recomeçar e fazer a obra. A palavra do Senhor vai dizer assim, lembra-te de onde caíste. E volta, né? Volta às primeiras obras. Então lembra, você caiu, lá atrás você perdeu o seu machado, lá atrás você perdeu a sua ferramenta, mas hoje o Senhor está dizendo assim, se permita recomeçar, se permita pegar novamente a sua ferramenta e prosseguir. Talvez aí na sua família, talvez dentro da sua casa, talvez na sua vizinhança, existe alguém que está precisando de você. Existe alguém que está precisando de você como ferramenta nas mãos de Deus. Nós somos ferramentas, nós precisamos deixar Deus nos usar. O profeta perguntou somente assim, aonde caiu? Aonde caiu? Ah, caiu ali. Então vamos lá e vamos recomeçar. Então se analise neste dia, neste final de semana, analise a sua vida, analise como você está, analise os seus pensamentos, analise aonde foi que você se perdeu.
e volte às práticas do primeiro amor. Às vezes a gente se perde quando nós trazemos para nós, muitas vezes aqui dentro, sentimentos de mágoas, sentimentos de amargura, sentimentos de ódio. Às vezes nós somos traumatizadas com algo que nós perdemos lá atrás, que aconteceu conosco lá atrás, e nós vamos carregando essa bagagem a nossa vida inteira. Nós vamos nos arrastando, né? Carregando bagagens, carregando pesos, carregando coisas que não é nossa. E hoje o Senhor diz assim: analise o seu interior, analise a sua mente e veja aonde você caiu, aonde você se perdeu. Pegue a sua ferramenta e volte a trabalhar, volte a evangelizar, volte a orar, volte a buscar mais o Senhor, volte, se permita a fazer, a recomeçar da onde você parou. Deus, Ele tem algo novo para você viver. Deus tem algo novo para a sua família viver. Mas muitas vezes nós precisamos, nos curar de feridas. Muitas vezes precisamos curar de um passado mal resolvido, cheio de traumas. Muitas vezes precisamos nos curar. Precisamos liberar perdão para podermos avançar. Muitas vezes é preciso voltar, como fez o filho pródigo, né? Pegou tudo que ele tinha, pegou todos os seus bens, pegou parte da sua herança e foi gastar lá fora. Mas quando tudo acabou, ele teve que voltar e recomeçar. E eu quero te dizer que não é vergonha quando nós voltamos, não é vergonha quando nós recomeçamos. A Bíblia nos diz que quando o filho pródigo voltou, o pai estava esperando com uma festa, o pai tinha roupas novas, o pai tinha um anel novo, o pai tinha um banquete preparado para aquele filho. Então, não é vergonha voltar, não é vergonha olhar aonde nós caímos e recomeçar e liberar muitas vezes perdão e liberarmos aquilo que muitas vezes tem nos causado peso, tem nos causado fardo. Ainda que o seu machado ele tenha se perdido, ainda que o seu machado ele tenha caído e você precisa devolver esse machado para Deus, porque não é seu, é emprestado. A unção que você tem sobre a sua vida, se você ora, se você profetiza, se você tem um trabalho na sua igreja, se você é líder de irmãs, se você é pastora, eu não sei qual é a sua função, mas é emprestado, não é seu, pertence a Deus. Então faça da melhor maneira, não deixe, não largue, zele da sua ferramenta. Às vezes nós precisamos parar e limpar as nossas ferramentas, né? Dar um brilho ali nas nossas ferramentas, é preciso, porque não é nosso. O poder que Deus te deu, o poder que Deus tem colocado na sua vida, nas suas mãos, não é seu, pertence a Ele. Então cuide, né? Cuide daquilo que Deus deu. Quando nós trabalhamos para Deus, nós estamos trabalhando com um poder emprestado. E o poder para servir ao Senhor não tem natureza humana, mas vem de Deus. Aleluia. Então busque ao Senhor, louve ao Senhor, se permita neste dia recomeçar. Recomece da onde você parou. Aleluia, da onde você se perdeu, comece, recomece, volte, porque Deus tem algo novo, situações novas, ferramentas novas para entregar nas suas mãos. Deus abençoe, que nesse final de semana você possa se permitir ser curada, ser herdeira da sua herança, ser alegre, se alegrar, sorria mais, deixe as tristezas, esqueça por um momento o seu problema e descanse no Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, conhece o seu deitar e o seu levantar, e Ele vai aperfeiçoar a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele vai continuar fazendo. Deus abençoe, pegue a sua ferramenta e olha, bora trabalhar, bora para a peleja, porque a seara é grande e o Senhor conta com você. Deus abençoe, final de semana abençoada. Recebe aí as bênçãos do Senhor,
a graça do Senhor, viva a alegria do Senhor. Nós começamos essa semana dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós estamos aqui encerrando essa série dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Este é o dia que o Senhor fez. Se permita a fazer dele o dia mais feliz da sua vida. Deus abençoe.